Olá pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, todos vocês sabem, eu sou o Rodrigo, este é o Grande Mestre do Terror e esta é a nossa saga dos vídeos diurnos, os vídeos barulhentos deste canal. E eu vim falar sobre as minhas impressões sobre a Turma da Mônica Jovem, mais especificamente sobre esse lance do namoro do Cebolinha e da Mônica, né? Quem diria que eu ia ler Turma da Mônica Jovem? Você vê, né? O mundo dá voltas, o mundo dá voltas. Eu confesso a vocês que eu havia pensado em ler o namoro do Cebolinha e da Mônica e depois ler na sequência o casamento do Cebolinha e da Mônica e gravar um vídeo com ambos, né, com os dois juntos. Mas eu tenho sempre muita coisa para ler, eu tô sempre lendo muita coisa ao mesmo tempo. Vocês estão vendo eu puxar um negocinho aqui do lado, ó, porque fiquei curioso porque que ele tá aqui. Prosseguindo, divago, escapei do vídeo, voltando. Como eu tava dizendo, né? Eu pensei em fazer isso, em gravar um vídeo com os dois, mas acontece que eu tenho sempre muita coisa para ler, eu tô sempre lendo muita coisa ao mesmo tempo e achei que ia demorar demais e de certa maneira eu fiquei pensando, vamos ver qual é a evolução de um quadrinho para o outro, vamos registrar as minhas impressões desse, ler o outro e depois registrar as impressões do outro. Acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é que o material fica tentando emular o mangá, como eles mesmos colocam aqui, em estilo mangá. Aí você abre a última página, tem um recado engraçadinho dizendo que é em estilo mangá, mas não é no sentido oriental de leitura, e sim no sentido ocidental, que eu já achei uma besteira. O fato de ficar tentando emular um mangá também ficou um negócio bem artificial, bem forçadinho. Eu não havia lido até então nenhum material com essas versões adultas da Turma da Mônica, né? Esse foi a primeira vez que eu realmente li, que eu realmente prestei atenção nesse material. E tenho que dizer que não me impressionou. Embora eles sejam mais adultos, embora eles sejam, né, jovens, a pegada ainda é bem bobinha, bem infantil, com umas questões assim que não conseguiram me prender. E acima de tudo, o suposto namoro do Cebolinha e da Mônica, suposto porque só durou essa edição até o momento, né, é fraquinho, não é o que eu esperava, não teve os ares de evento que eu esperava que tivesse. Eu confesso que quis ler, porque pra mim tem um certo ar de evento, né, eu, como grande parte das pessoas da minha geração, como grande parte das pessoas neste país, eu comecei a ler Mônica quando muito menino, né, Turma da Mônica quando muito criança e tal, e a gente de repente vê versões adultas daqueles personagens tão icônicos da infância e eles estão namorando e depois vão casar. Você fica, meu, como é que é, né? Preciso ler esse negócio. Você tá esperando alguma coisa mais de evento e tal, né? Você tá esperando que o negócio realmente tenha uma escalada poderosa. E não tem, meus amigos, não tem. A coisa vai sendo tratada de maneira até meio natural. Eu diria que a única coisa que eu mais curti, assim, foi a questão de que o namoro aconteceu por um plano da Mônica, né? Tipo, Cebolinha, o rei dos planos infalíveis, caiu num plano da Mônica que conseguiu levá-lo a namorá-la. Mas aí, alguém que lê Turma da Mônica Jovem, que acompanha as histórias, ou que pelo menos acompanhou, pode me corrigir, dizendo que o namoro não durou só essa edição, que teve mais, né? Que eles voltaram depois e tal. Eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que o namoro acontece nessa edição sem aquela pompa que eu esperava, sem aquele grande glamour que eu esperava, e termina
no fim da edição mesmo, porque é aquele dramalhão. Embora eles se amem, embora eles se gostem, eles não estão prontos para ficar juntos. Cara, isso é coisa de novela mexicana, né? Eu acho que não é preciso ser gênio para sacar que ler Turma da Mônica Jovem, pelo menos nessa edição, até agora não foi o que eu esperava, né? A edição me pegou numa expectativa, eu sempre costumo dizer, até bem óbvio isso, expectativa é sempre culpa da gente, não é culpa do material que a gente vai ler ou do filme que a gente vai ver, né? A gente cria a expectativa, quer que ela seja atendida e raramente ela vai ser atendida. Então eu não culpo totalmente a edição, mas mesmo assim ficou muito abaixo da expectativa, né? As versões adultas mudaram sobre algumas coisas, principalmente em aspectos físicos, mas continuam com tolices infantis daquela época. É muito draminha sem sentido, draminha adolescente, mas talvez seja por isso. Provavelmente eu sou velho demais para ler Turma da Mônica Jovem. Deve ser isso. É porque é muito draminha adolescente, é muita chateaçãozinha adolescente. Você vai lendo aquilo, a história não tem pegada, a história não tem o desenvolvimento que eu esperava. E acima de tudo, eu acho que dois personagens tão icônicos no Brasil quanto Mônica e Cebolinha finalmente namorarem devia merecer uma edição gigante, com muitos eventos e tal. Não teve. Não teve. Ah, é só a minha opinião, é bobagem o que eu falei, vocês acham que não precisa? Respeito, mas era o que eu pensei. Mas como eu digo, nem tudo está perdido. Há um lado positivo no fato de eles ainda soarem muito bobinhos como as suas versões infantis, que é justamente o fato de que é uma leitura que nunca te desagrada totalmente. Você sente que está lendo algo água com açúcar, algo bem painha, mas a leitura é suave o bastante para que você continue lendo. E para quem está lendo pela primeira vez, para quem ainda não tinha tido contato com versões jovens, com versões adultas dos personagens infantis, sempre fica a curiosidade de ver o que eles se tornaram. Por este lado, valeu a leitura. Eu já estou lendo, no momento em que eu gravo esse vídeo, eu já estou lendo O Casamento da Mônica e do Cebolinha, que é, para mim, um evento ainda mais importante, e que antes de começar a ler eu fiquei pensando como que isso se deu, se aqui eles já começaram, já terminaram o namoro. Mas eu já cheguei na parte de entender lá como é que isso se deu, e confesso desde já que, em primeiro lugar, não é uma edição gigante como eu acho que merecia, com um tratamento que eu acho que merecia, então já está caminhando para ser um tanto decepcionante, mas traz vantagens em relação a esse daqui. Eu tô achando mais divertido, eu tô achando que alguns recursos que foram usados foram mais inteligentes, e isso eu curti. Tem tudo para o Casamento da Mônica e do Cebolinha ser uma edição que vai me interessar mais, que eu vou gostar mais do que a Turma da Mônica, do que essa Turma da Mônica Jovem, aonde eles namoram. Mas estou desenvolvendo a leitura. Como vocês sabem, essas edições me foram trazidas aqui para ler pela minha sobrinha, a mesma que cedeu a iluminação que hoje usamos no canal. Então, sobrinha tá aqui, como prometido, tô lendo, mas tô sendo sincero, tem algumas coisas aqui que são meio penosinhas de ler. Mas às vezes é só a história, às vezes é só a pegada que não encaixou. Como eu disse, no Casamento da Mônica e do Cebolinha eu já encontrei elementos melhores. Fica aquela sensação, aquela curiosidade, aquela peculiaridade de estar vendo essas versões adultas daqueles personagens de tantos anos na minha infância, finalmente tendo relacionamentos entre si e tal. E eu gosto da ideia, eu confesso, da ideia de Mônica e Cebolinha namorarem e até casarem. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito criativo nesse sentido. Eu sou aquele cara que acha que casais com químicas interessantes deviam sempre namorar. Eu sempre lamentei profundamente, por exemplo, que Fox Mulder e Dana Scully do Arquivo X
uma das minhas séries prediletas, nunca engataram um namoro de verdade. A maioria das pessoas com quem eu falo acha que é legal assim e tal, que devia ser assim mesmo, que isso que deu charme para o seriado, essa dinâmica. Cara, pode ser, mas eu queria que eles namorassem. Então, eu sempre imaginei que no futuro Mônica e Cebolinha adultos deveriam namorar e casar. Na verdade, eu achava o mesmo do Cascão e da Magali, olha só. Mas eu nunca achei que eu fosse ver isso. E olha aí, estou vendo. Uma versão meio capenga, mas estou vendo. Vamos ver como se dá o casamento. Eu volto aqui para falar para vocês a respeito deste vídeo aqui. Por enquanto, se você gostou, aquele like aí para mim e pro bom e velho mestre do terror, que eu acho que não é assim tão entusiasmado com casamentos na Turma da Mônica.